Olá, crianças, tudo bem? Estamos iniciando a nossa segunda aula de língua portuguesa de hoje e nós vamos continuar falando sobre o gênero textual conto popular. Nessa segunda aula, nós iremos falar sobre os elementos da narrativa e a habilidade que nós iremos desenvolver nesta aula será de identificar em narrativas lidas tempo, cenário, personagens e suas características físicas e psicológicas, enredo, conflito gerador, resolução, o narrador e a sua perspectiva, se na primeira ou terceira pessoa. E para começar a nossa aula, eu quero te lembrar do nosso projeto de fluência. Hoje é o primeiro dia e no primeiro dia nós fazemos a leitura silenciosa. Então, depois que você assistir a sua aula, você vai pegar o seu texto do projeto de fluência e vai fazer a leitura silenciosa desse texto, tá bom? Vamos começar a nossa aula também com aquele momento da leitura, onde a gente faz uma leitura agradável, que é para a gente se deleitar com ela. Vamos falar hoje sobre o pontinho de vista. Pontinho de Vista é um texto de Pedro Bandeira e que fala sobre o tamanho da pessoa que está observando o ponto de vista dos outros. Então, vamos fazer a leitura do texto? Eu sou pequeno, me dizem, e eu fico muito zangado. Tenho de olhar todo mundo com o queixo levantado. Mas se formiga falasse e me visse lá do chão, ia dizer com certeza, minha nossa, que grandão! Como falei, o texto é do autor Pedro Bandeira e esse texto está disponível no site armazemdetexto.blogspot.com. Vamos continuar agora falando sobre o nosso gênero textual? Então, vamos fazer a leitura de um texto do gênero. E o texto que nós iremos ler hoje será esse, texto A Galinha Ruiva. Ele é um conto popular que ele foi adaptado pela autora Luzia Maria. A Galinha Ruiva. Era uma vez uma galinha ruiva que morava com seus pintinhos em uma fazenda. Um dia, enquanto ciscava no quintal, encontrou um grão de milho e, em vez de comê-lo, preferiu plantá-lo. Pensou que seria melhor ter um pé de milho, colher, debulhar os grãos, moê-los para ter fubá e fazer um bolo. Lembrou da trabalheira que ia ter e resolveu pedir ajuda aos amigos. Chamou o gato e perguntou: quer me ajudar a capinar a terra, arar a terra e plantar um milho? O gato respondeu: eu não quero. Chamou o cachorro e ele disse: eu não quero. Chamou o pato e ele também disse: eu não quero. Lá se foi a galinha ruiva, sozinha, capinar a terra, arar a terra, plantar o milho. Tempos depois, era chegada a hora de colher o milho. A galinha ruiva espreguiçou, arregaçou as mangas e lá se foi. Antes, porém, deu mais uma chance aos amigos. Chamou o gato e perguntou: quer me ajudar a colher o milho, descascar, debulhar os grãos, moê-los e fazer o fubá? O gato respondeu: eu não quero. Chamou o cachorro e a resposta não variou: eu não quero. Chamou o pato, que repetiu os outros dois: eu não quero. Lá se foi a galinha ruiva, sozinha, colher o milho, descascar, debulhar os grãos, moê-los e fazer o fubá. A galinha ruiva trabalhou e trabalhou, pôs nas costas o saco com os grãos, levou até o moinho, os moeu e carregou de volta o fubá.
Chegando em casa, cansada, resolveu preparar o bolo. Convidou, mais uma vez, os 3 amigos para com eles dividir o trabalho. A resposta foi a de sempre: eu não quero, eu não quero, eu não quero. Gato, cachorro e pato, preguiça igual. Lá se foi a galinha ruiva, sozinha, bater as claras, a gema, colocar o leite, misturar o fermento, acrescentar o fubá, colocar na forma, acender o forno, assar o bolo. O cheirinho do bolo assado saiu pela janela e era convidativo. Não deu outra. Sabe quem apareceu querendo provar? Gato, cachorro e pato. Galinha ruiva, muito irônica, ao vê-los, perguntou: quem quer agora ajudar a comer o bolo? E dessa vez a resposta foi outra. Todo animado, disse o gato: eu quero. O cachorro não ficou atrás: eu também. E o pato imitou os dois: eu também quero. Mas a galinha ruiva, que não era boba, foi logo dizendo: ah, pois saibam que agora dispenso ajuda. Ninguém quis ajudar a plantar, a colher, a moer o milho, a bater o bolo. Não queiram agora ajudar a comer. Agora, gente, nós vamos conversar um pouquinho sobre esse texto, tá bom? E nessa conversa sobre o texto, primeiramente eu quero perguntar para vocês quem são os personagens dessa história. Nós temos a personagem principal, que é a galinha ruiva, e temos também quem mais? Os pintinhos e os 3 amigos que ela possuía, que eram o gato, o cachorro e o pato. Mais uma perguntinha sobre o texto. Quem é a personagem principal? A galinha ruiva, ela que protagoniza todas as ações, as principais ações da nossa história, do nosso conto. E o que foi que ela encontrou um certo dia enquanto ciscava lá no terreno? Ela encontrou um grão de milho. E o que ela pretendia fazer? Ela comeu o grão de milho? Não, ela não comeu. Por quê? Porque ela pretendia pegar esse grãozinho de milho, plantá-lo para depois moê-lo e ter o fubá para fazer o bolo. Ela teve ajuda para realizar esses trabalhos? Não, ela não teve ajuda, mas ela pediu ajuda para alguém? Pediu para os seus amigos e eles a todo momento recusaram-se a ajudá-la a realizar o trabalho. Eles só apareceram em um outro momento. Qual foi o momento em que eles apareceram? No momento em que já estava tudo feito, o bolo já estava pronto e cheirando bem, eles apareceram para querer comer. Somente nesse momento eles queriam participar daquela situação, né? Dos benefícios que aquele grãozinho de milho traria, ou já havia trazido para a galinha, certo? Bom, falando sobre o gênero textual que nós estamos estudando, o conto popular ele é um gênero textual que pertence aos gêneros textuais narrativos. E como a gente já sabe, os textos narrativos, eles possuem alguns elementos. O primeiro elemento que eu posso falar para vocês, que eu acho não, tenho certeza que você lembra qual é, que é quem narra a história. Quem narra a história a gente chama de narrador. Então, os elementos da narrativa nós vamos colocar aqui. O primeiro é o narrador. O narrador é aquele que narra a história, aquele ou aquela pessoa que narra a história. Ele é o narrador ou narradora, certo? Depois, esse narrador ele vai falar sobre uma determinada situação envolvendo
personagens. E essa determinada situação, que é a história em si, ela é chamada de enredo. Esse elemento é chamado de enredo. A história em si, os fatos que ocorrem dentro do conto narrado, no caso, é o enredo. Dentro desse enredo, vão participar das ações, né, vivenciadas na história, são os personagens. Os personagens são que participam, que vivenciam as ações, os acontecimentos dentro da história. E tudo isso, enredo, personagens, narrador, eles vão falar de acordo com o tempo e também de acordo com o espaço. A história se passa em um determinado tempo e também em um determinado local, em um determinado espaço. Então, temos aí os 5 elementos da narrativa, que são narrador, enredo, personagens, tempo e espaço. Sabendo disso, nós vamos agora fazer algumas atividades de interação com o texto, onde a gente vai ler, vai interpretar e vai identificar esses elementos da narrativa, tá bom? Na primeira questão, é pedido que nós identifiquemos entre os animais da imagem abaixo, aquele que não é um personagem do conto popular lido. Olha só essa imagem. Está demonstrando aí o ambiente em que a história aconteceu, que foi numa fazenda. Está demonstrando aí os animais que participam da história. Mas tem um animal aqui nessa imagem que ele não estava fazendo parte da história que nós acabamos de ouvir e ler. Qual é esse animal? Olha só, nós temos aí a galinha com seus pintinhos. Eles fazem parte da história? Eles estão aqui, ó, a galinha e seus pintinhos. Eles fazem parte da história? Sim. Nós temos aqui o pato. O pato faz parte da história? Também faz parte da história. Aqui mais à frente temos um gatinho. Temos um gatinho na nossa história? Temos. E aqui nós temos um cachorrinho. Também temos o cachorro? Temos. E lá em cima, acima do cachorrinho, nós temos uma vaquinha. Nós temos vaquinha na história que nós acabamos de ler? Não temos a vaquinha. Então, o animal que não é um personagem do conto que nós lemos é a vaquinha. Então, vamos identificá-lo aqui? Pronto. Identificamos entre os animais aquele que não faz parte da história, que não é personagem da história. Compreenderam direitinho que não foi citado, que não há participação da vaquinha na história lida, que foi a galinha ruiva. Nós temos o cachorro, o gato, o pato, a galinha e seus pintinhos, mas não falamos em nenhum momento da vaquinha. Na segunda questão, o enunciado nos diz: a galinha ruiva pediu ajuda aos amigos para realizar todo o trabalho, preparar a terra, plantar, colher e moer o milho e para fazer o bolo. Nenhum deles se dispôs a ajudá-la. Dessa forma, podemos caracterizar esses amigos como alegres, letra A, bondosos, letra B, cooperativos, letra C, ou preguiçosos, letra D. E aí, qual é a característica que a gente pode atribuir aos amigos da galinha ruiva, porque eles não quiseram em nenhum momento ajudar com o trabalho? Eles eram alegres, bondosos, cooperativos ou preguiçosos? Eles demonstraram ser preguiçosos, não quiseram participar do trabalho que a galinha ruiva iria ter. Então, a característica que é comum aos 3 amigos da galinha ruiva é preguiça. Então, podemos dizer que eles são preguiçosos. A resposta é letra D. Lá na terceira questão, nós temos aí a galinha ruiva no centro. Vamos ver o que é que o enunciado nos diz. Leia as características abaixo
Ligue para a galinha ruiva aquelas que podem descrevê-la. Vamos ver aqui quais características eu posso apresentar aqui e quais delas eu posso associar à galinha ruiva. Trabalhadora, ingênua, preguiçosa, ingrata, boba, justa. E aí, o que é que vocês acham? Vamos analisar aqui. Trabalhadora. A galinha ruiva, ela demonstrou ser trabalhadora, esforçada? Demonstrou. Ela fez todo o trabalho sozinha. Ela lembrou lá no início da história que tudo que ela estava planejando fazer ia dar uma trabalheira danada. Mas ela desistiu de fazer por conta disso? Não, ela não desistiu. Ela continuou o seu trabalho e demonstrou, portanto, que é trabalhadora. Então, a gente pode considerar como característica dela trabalhadora. Então, aqui do outro lado, a galinha ruiva é ingrata? Não, ela não é ingrata. Ela apenas não quis ser... ela apenas não tinha por que ser grata para os coleguinhas, para os amiguinhos dela. O cachorro e o gato e o pato não quiseram de nenhum jeito ajudá-la. Então, a gente não pode dizer que ela foi ingrata ao negar o pedaço de bolo para eles. A galinha ruiva foi boba? Também não foi, ela foi muito esperta. E lá na hora em que ela estava aproveitando da parte boa do grãozinho de milho, que foi depois de todo o trabalho e a produção do bolo, ela estava comendo o bolo, ela não quis também dividir com eles o resultado do esforço dela. Ela não foi boba em dar para os amigos aquilo que ela tinha se preocupado em conseguir sozinha. Se ela tivesse tido a ajuda dos amigos, o que é que vocês acham que ela faria? Com certeza ela iria dividir, mas como ela não teve ajuda, também não achou que era certo dividir com eles, certo? E a última informação, a última característica, justa. A galinha ruiva foi justa? Foi justa. Por quê? Bom, se os amigos eles não se esforçaram para conseguir o que eles queriam, eles quiseram apenas aproveitar a parte boa, então eles não mereciam aquilo. É justo que ela, com os pintinhos, com seus filhotes, aproveitasse daquilo que era resultado do seu esforço. Seria injusto os animais que não quiseram ajudá-la, os amigos dela, pato, cachorro e gato, tivessem aproveitado sem ter se esforçado para conseguir aquilo, certo? Na terceira questão, nós vamos fazer aqui a releitura de um trecho do texto. Era uma vez uma galinha ruiva. Perdão, criança, só corrigindo, é quarta questão, tá bom? Era uma vez uma galinha ruiva que morava com seus pintinhos em uma fazenda. Um dia, enquanto ciscava no quintal, encontrou um grão de milho e, em vez de comê-lo, preferiu plantá-lo. Olha só, nós temos aí um trecho, né, uma expressão destacada, em uma fazenda. Aqui nós vamos falar sobre os elementos das narrativas. Nós temos nas narrativas 5 elementos. Quais são? Vamos relembrar? Narrador, enredo, personagens, tempo e espaço. Esse aqui, essa parte que está destacada nesse quadro em vermelho, ela vai indicar um elemento da narrativa. E é isso que nós vamos ver aqui, ó. A expressão destacada no trecho acima, ela indica que elemento da narrativa? Indica o tempo, o espaço, os personagens ou o próprio enredo. Olha só, vamos analisar em uma fazenda. Em uma fazenda é um lugar.
O lugar eu chamo dentro da narrativa de espaço. Então, a expressão destacada, ela vai indicar o elemento da narrativa que nós conhecemos como espaço, que é o lugar onde ocorre a história. Ok? Vamos agora para a questão seguinte. Em uma narrativa é possível identificar 4 momentos importantes. Analise as informações abaixo e ligue cada uma delas ao respectivo momento do enredo. Gente, em uma narrativa nós temos a situação inicial, o conflito, o clímax e o desfecho. A situação inicial é aquele ponto que que tem como resultado todo o resto da história. É o que gera toda a história, o que propõe toda a história. O conflito é uma dificuldade ou um problema que é encontrado pelo personagem, geralmente pelo personagem principal. O clímax é o ponto mais alto da história, é aquele momento que a gente não sabe o que é que vai acontecer, que gera no leitor um certo suspense, uma incerteza do que vai acontecer, se vai acontecer da forma que a gente espera ou não. E o desfecho se refere à situação final, como a história se resolveu. Aqui do outro lado, eu vou colocar as informações que podem representar cada um desses momentos do enredo, tá bom? Eu vou fazer aqui a leitura para vocês e vocês já vão analisando a qual parte, a qual momento do enredo esse quadrinho que eu vou lendo se refere. Havia muito trabalho a fazer e nenhum amigo se dispôs a lhe ajudar. O que vocês acham? Situação inicial, conflito, clímax ou desfecho da história? Vai analisando aí. A segunda informação, a galinha ruiva comeu o bolo apenas com seus pintinhos, pois ninguém havia lhe ajudado no trabalho. O que vocês pensam? A qual momento do enredo vocês pensam que se refere esse trecho? Vamos lá. A galinha ruiva encontrou um grão de milho enquanto ciscava no quintal. E o gato, o cachorro e o pato, atraídos pelo cheiro, quiseram um pedaço de bolo. Agora vamos lá. A situação inicial desse nosso texto, qual foi? Muito bem, foi lá no início, quando a galinha estava ciscando e encontrou um grão de milho. Foi esse grãozinho de milho, foi o fato da galinha encontrar esse grãozinho de milho que gerou todo o resto da história. Então, a gente pode ligar a situação inicial para o quadrinho que que confere com essas informações, que é o terceiro quadrinho aqui do outro lado. A galinha ruiva encontrou um grão de milho enquanto ciscava no quintal. Essa é a situação inicial da nossa história. E o conflito? Qual foi o conflito, o problema que ela enfrentou? Bom, o principal problema é porque ela ia ter muito trabalho. Ela ia ter muito trabalho e ia precisar de ajuda, mas ela não teve. Olha aí o conflito que ela enfrentou. Ela não teve ajuda de nenhum amigo para poder fazer esse trabalho. Qual é o quadrinho que nós vamos ligar? Lá para o primeiro. Então, o conflito era que havia muito trabalho a ser feito, mas não tinha nenhum amigo que estava disposto a ajudar a galinha. E o clímax, aquela situação que causa na gente uma certa incerteza sobre o que é que vai acontecer, sobre como vai se desenrolar o final da história. O clímax vai ser aquele momento em que está todo o trabalho feito, tudo realizado e só estamos esperando pela parte boa. A parte boa é qual? Que era provar do bolo que foi feito pela galinha. Então, o clímax é aquele momento que vai lá, gato, cachorro e pato, pedir à galinha um pedaço de bolo. É nesse momento que nós temos o
clímax. E o desfecho é quando a galinha come o bolo sozinha com os seus pintinhos, porque já que os amiguinhos não quiseram ajudar a produzir, a realizar o trabalho, também não tinha como participar da parte boa, que era comer, tá bom? Então temos aí situação inicial, conflito, clímax e desfecho, os 4 elementos que a gente pode identificar, os 4 momentos que nós podemos identificar dentro do enredo, tá bom? Então, crianças, vamos relembrar um pouquinho sobre o que trabalhamos hoje. Nós vimos características dos contos populares e verificamos, né, estudamos um pouco mais sobre os elementos da narrativa. Vimos que o conto popular é um gênero textual que é da tipologia narrativa. E, como todo texto narrativo, tem lá aqueles 5 elementos: narrador, personagem, enredo, tempo e espaço. Vimos que o enredo se desenvolve em 4 momentos principais que a gente pode identificar, ok? E eu espero, crianças, que vocês tenham gostado da história, da nossa aula de hoje e aguardamos você na próxima aula.